Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Hoje a gente vai aprender a fazer um relatório para impressionar o seu chefe. Como assim? Calma que eu vou te mostrar passo a passo. Porque antes, planilha na tela. Olha a nossa planilha aí, você já está vendo aí algumas análises que foram solicitadas. E imagine que você está lá no teu emprego e aí teu chefe chega e fala, ó, me faz um relatório interativo, eu quero clicar daqui, clicar de lá, e eu quero que ele faça algumas análises, analisando os dados que a gente tem. Por exemplo, analisar por localidade, analisar entre as localidades, fazer um comparativo de equipe, enfim, N opções. Será que a gente consegue fazer isso? Bom, eu vou mostrar passo a passo como fazer isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel comigo, é bem simples. Aqui na descrição tem o link para o curso www.cursodeexcelonline.com. Nós estamos agora neste mês de Black Friday, isso mesmo. Começamos uma promoção agora para você aí começar a aprender Excel comigo. Cupom BLACK20. Eu oferto a você 20% de desconto na tua inscrição agora. Cupons limitados, então corra lá e venha fazer sua inscrição com o cupom BLACK20. Agora, vamos lá retomar? Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui uma base de dados, tem ali as tarefas que teu chefe vai pedir, e aí, por exemplo, nós temos algumas situações, né? Imagine que você é um funcionário, faz suas tarefas, do nada tem essa atividade, aí você cria um relatório e apresenta assim. Assim, olha aí, ó. Conforme você clica, né, ó, você tem as interatividades sendo realizadas, mas não estão todas adequadas. Olha só, hein? Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui também, olha lá. Outubro, esse não tá. Então, não está adequado, né? E aí entra alguns detalhes muito importantes, que são as configurações, os elementos. Então o chefe fala, puxa, ó, bacana, legal. Agora imagine que você tem lá, por exemplo, o estagiário. O estagiário está fazendo curso de Excel Online, né? Aí ele apresenta isso daqui, ó. Ó, eu fiz esse daqui. Aí você olha assim e fala, poxa, o visual tá diferente daquele, né? Tá mais bonito. Aí você vai lá clicando, né, ó, fazendo, opa, por localidade eu já sei o desempenho diário no mês, eu tenho aqui o desempenho por mês, eu tenho aqui o desempenho por localidade, ó, também sendo realizado, né, ó, tenho o desempenho por equipe segundo a localidade. Conforme eu clico no mês, repare que desempenho por equipe, localidade e também o desempenho diário no mês sofre todas as manipulações. Vou limpar o filtro aqui, ó, limpei o filtro, trouxe a consolidação de todos no mês. Então, tem dois elementos que conforme a gente clica, a gente está a analisar. Olha que bacana, né? E aí o estagiário foi lá e entregou, ó, tem esse daqui. Aí o chefe olha, ô, bacana, legal. E aí, como que você faz isso? Você deve estar pensando. Eu vou mostrar para vocês diversos recursos para criar um painel realmente que vai impressionar teu chefe e vai atingir aquilo que ele quer. Ele quer o quê? Aquele relatório tem que ser profissional, tá? Olha um outro exemplo aqui, eu vou pegar o painel 3, olha só, com outras cores, né? Aí outro aluno do curso de Excel Online, né? Fala, ah, vou fazer, ó, diferente, tá lá, ó. Funciona no mesmo esquema, sem nenhum problema, olha que bacana. E aí você pensando, né? Puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Agora você vai ter a oportunidade de aprender a como criar um relatório. Vai criar isso daqui? Vai ser parecido, tá? A gente vai fazer a tabela dinâmica, a gente vai fazer depois os gráficos, as relações. A gente vai fazer bastante coisa juntos nesse vídeo. Então, acompanha ele do início ao fim. E se você quiser esse arquivo para treinar, eu vou disponibilizar lá no canal do curso de Excel Online no Telegram, tá bom? Então corre lá, o link está na descrição. Vamos lá, pessoal. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tá vendo essa base? Eu vou clicar com o botão direito. Eu vou mover e copiar para um novo arquivo. Isso mesmo, vou criar uma nova pasta, fazer tudo do zero, tá? E esse daqui eu vou fechar e vou ajustar minha tela aí. Com a tela ajustada, uma base nova e um arquivo novo, a gente vai começar a criar as tabelas dinâmicas, ok? Então, Ctrl asterisco, selecionei, vou inserir e vou fazer uma tabela dinâmica em uma nova planilha. Nessa planilha, eu já vou mudar o nome para tabelas, tá? Você pode colocar tabelas dinâmicas se você achar mais interessante. Vamos pegar a localidade e vamos pegar o valor.
Então eu tenho agora a consolidação dos dados por localidade de valor. Bom, eu vou selecionar essa tabela, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V, ok? Eu vou tirar agora a localidade e eu quero saber o desempenho por equipe, ok? Opa, já temos mais outra informação. Vamos lá, ó. Copiar a tabela dinâmica e vou colar mais outra aqui. Eu vou tirar agora o item equipe e vou colocar a consolidação por mês. Repare que eu tenho uma consolidação de dados por localidade, equipe e um mês. Será que eu conseguiria com a data? Sim. Vamos lá, ó. Vou copiar essa tabela dinâmica, Ctrl C, vou vir aqui do ladinho, ó. Ctrl V, colei. Só que agora eu não quero a equipe, eu quero a data. Como eu levei a data, o que aconteceu? No Office, tá? 2019 e no 365, ele faz o agrupamento de dados quando estão formatados como data. Então ele agrupou em meses, olha só. Então se eu pegar o data e colocar aqui, ó, ele vai ficar apenas o mês. Mas eu tenho uma coluna de mês, se eu pegar o mês e colocar aqui, ele também vai consolidar, por causa que eu já tenho essa informação tratada lá na nossa tabela base. Então você pode escolher uma das formas sem nenhum problema, tá bom? Com esses dados aqui, né, eu vou tirar, na verdade, o mês, porque na verdade eu vou colocar a data e vou utilizar a data mesmo, né, que eu vou deixar um gráfico diário. E o mês eu vou deixar ele aqui, ó. Deixa aqui por enquanto. Eu vou colocar o mês aqui no filtro, ok? E aí essa tabela, conforme eu escolho o mês, automaticamente ele vai filtrar, fazer a informação, ó, do mês aqui que a gente pretende, tá bom? Bom, nós temos 4 tabelas dinâmicas aqui. Essas tabelas dinâmicas, agora a gente vai começar a pensar na criação do painel, tá bom? Então vamos formatar um pouquinho aqui, ó. Vou pegar os dados, vou colocar aqui, ó, formato de número de contabilização. Olha lá, vou pegar outra aqui também, ó. Página inicial, número de contabilização. Opa, deixa eu voltar lá que sem querer eu fui para um outro lugar. Vamos lá, ó. Vou selecionar, olha lá, página inicial. Vou colocar também, ó, número de contabilização e a outra também, que a gente está analisando todos esses valores, né, financeiros aí, tá? Página inicial e o formato de número de contabilização. Com base nisso, a gente já consegue desenvolver gráficos. Então, por exemplo, esse gráfico dessa primeira tabela, olha lá, ó, posso vir aqui na análise da tabela dinâmica e colocar aqui, ó, um gráfico dinâmico. Tudo bem? Aqui eu tenho um gráfico, pessoal, por localidade. Eu vou dar OK, ó. Gráfico criado. Eu posso começar a fazer aquela limpeza do gráfico para deixar um visual melhor, né? E aqui, ó, no total a gente já muda o título, né, ó. Coloca aqui, ó, desempenho por localidade, ok? Aqui para ocultar os elementos, você vai na análise do gráfico dinâmico e oculta, né, ó, todos os botõezinhos ali. Então a gente já tem um gráfico criado, tudo bem? Vou ter que criar outro, então vou pegar esse daqui, análise, vamos fazer um outro gráfico dinâmico, e agora eu vou fazer um gráfico dinâmico aqui, de barras ou de pizza? Não, vamos fazer de barras, nesse primeiro momento aqui, vou fazer um gráfico de barras, que aí a gente tem aqui o comparativo, né, do desempenho da equipe, né? Então vou colocar aqui, ó, desempenho no título, desempenho por equipe, ok? Aí vamos também, ó, análise de gráfico dinâmico, ocultar os botões, né, ocultar tudo, tirar o total aqui que não tem necessidade. Veja que já ficou um visual bem mais limpo, né? Vamos tirar aqui também, ó, desempenho por equipe, tá? Vou fazer outro gráfico agora, que seria esse desempenho mensal, né? Então se eu pegar aqui, por exemplo, ó, a nossa, cadê? Análise da tabela dinâmica. Vamos pegar aqui um outro gráfico dinâmico, vou fazer um gráfico dinâmico de colunas. Tudo bem? Olha lá. De colunas também vamos colocar, ó, desempenho por mês, tá? Vamos tirar. Vamos dar uma limpezinha aí no gráfico, né, ó, para deixar com o visual um pouco mais limpo. Vamos na análise do gráfico, vamos ocultar tudo para deixar esse visual um pouco mais limpo, né? Esses visuais mais limpos, tá, pessoal, facilita bastante depois na hora que você vai inserir esse gráfico, para não ter esses botões. O pessoal quer clicar pouco,
Ela não quer um monte de botãozinho para você ficar clicando. Ela quer que algo que seja fácil, ok? E aí nós temos o gráfico, né, pessoal, que está fazendo essa análise aqui, ó, diária, né? Então eu vou pegar aqui, ó, análise da tabela dinâmica, e vou fazer um gráfico dinâmico, um gráfico de linha, ok, ó? Já que é uma informação diária que a gente está a trabalhar. E aqui o mesmo caso, vamos limpar ele, ó, ocultando tudo, tirar aqui também, ó, tira o total, aí aqui as linhas eu vou apagar, e aí vou colocar aqui, ó, desempenho diário no mês, ok? Bom, nós temos os 4 gráficos já criados para fazer o quê? Esse relatório que tem que impressionar, por exemplo, a pessoa que vai visualizar. O cara vai ver e falar, puxa vida, nunca me entregaram assim, me entregaram sempre daquele jeitinho tão simples, né? Então vamos criar uma planilha nova. Essa planilha nova eu vou chamar de painel. Vamos chamar ela de painel aqui. Vou clicar aqui em cima, né, ó, transformar todas essas linhas, né, em quadradinhos para ficar mais fácil a movimentação dos objetos. Vamos agora aqui escolher uma cor, ó. Vou selecionar aqui um grupo de células, não seleciono tudo para não ocupar tanto espaço. E depois eu vou colocar uma cor aqui. Eu vou colocar, por exemplo, num cinza um pouquinho mais claro, tá? Pronto, olha lá, fica um visualzinho já um pouquinho melhor. Agora eu posso pegar aqueles gráficos e começar a trazer para cá, ó. Vou pegar esse gráfico aqui, ó. Ctrl X, vou lá no painel, Ctrl V. Eu vou lá no tabelas, pegar o outro gráfico, Ctrl X, vou no painel, Ctrl V. Vou de novo no tabelas, pegar o outro gráfico, Ctrl X, painel, Ctrl V. Então estou recortando esses gráficos e movendo eles para o nosso painel, aqui. Aí você vai falar, mas não tem interação ainda, Michel. Não tem interação. Como que a gente resolve essas interações para entregar algo que realmente vai chamar a atenção? A gente vai voltar lá nas tabelas e a gente vai falar para vocês que a gente tem alguns elementos que a gente pode trabalhar nas tabelas dinâmicas para criar essa interatividade e realizar aquelas análises que foram solicitadas. Então, por exemplo, uma das análises era o consolidado por localidade. Então, se eu filtrar aqui por mês, ele não vai me trazer essa informação? Vai. Então, se eu pegar aqui a análise da tabela dinâmica, eu vou pegar a segmentação de dados e vou pegar a informação mês. Vou dar OK. Repare, ó, conforme eu clico, automaticamente ele está trabalhando ali. Essa informação de mês poderia estar relacionada com outra tabela dinâmica. Qual? Essa segunda tabela dinâmica. E também com a terceira não, com a quarta. Então, se eu clicar aqui, ó, na segmentação de dados, conexões de relatório, eu vou fazer a conexão com a tabela dinâmica 3 e a tabela dinâmica 4 e vou dar OK. Repare que quando eu clico agora, né, ó, no mês em si, ele faz as análises, né? Só um detalhe, não é a tabela dinâmica 3 não, deixa eu voltar aqui, ó, segmentação, conexão de relatório, é a 2, tá? A 3 não tem, vou dar OK, vamos limpar, ó, limpar tudo, aqui eu vou limpar também, né, ó, pronto. Conforme clico, ó, acontece esse consolidado por mês, esse consolidado por mês e esse consolidado no mês, tudo bem? Consolidado não, né? O valor diário, tá? Aí nós temos aqui uma outra informação que poderia também ser utilizada na segmentação, fazendo a análise daquilo que o chefe estava pedindo. Qual? A localidade. Então eu posso, por exemplo, essa tabela filtrar por localidade. Então o que eu vou fazer? Vou clicar nessa segunda tabela, análise da tabela dinâmica, colocar segmentação e vou colocar o item localidade. E vou dar OK. Ok? Prontinho. Agora, conforme eu clico, ó, repare que eu tenho agora o desempenho da equipe por localidade. Mas isso daqui eu também posso atribuir a este e a este. Como assim? Segmentação de dados, conexão de relatório. Habilito a tabela 3 e a tabela dinâmica 4. Conforme nós clicamos, nós temos agora as análises acontecendo tanto quanto a localidade e quanto ao mês que a gente utiliza. Não é interessante? Bom, esses itens de segmentação, eu vou levar ele agora para o nosso painel. Então, eu vou clicar em um, Ctrl X, vou lá no painel, vou clicar em uma célula qualquer, dar um Ctrl V aqui, ó, depois eu movo, né, ó. Vou organizar ele num local, eu acho,
mais agradável. Vou pegar o outro, ó, Ctrl X, vou lá no painel e também vou dar um Ctrl V para trazer para cá. Essa parte do painel que é agora a parte mais interessante que a gente vai trabalhar, tá? E aqui a gente vai agora, o professor vai comentar com você aí alguns detalhes um pouco mais técnicos, né? Que a gente precisa entender aqui para fazer realmente um relatório, né? Que vai ali chamar a atenção, que vai até você começar a ganhar um destaque na sua empresa que você trabalha. Então repare que conforme eu clico nos elementos, o que a gente tem? A gente tem a interatividade no gráfico. Vou clicar agora no mês, ó. A gente tem essas análises acontecendo. Porém, o aspecto visual que a gente vai ter que trabalhar agora, tá bom? Então, por exemplo, cores simples para você trabalhar. É o branco, é o cinza, é o azul. São cores tranquilas para você trabalhar. Então, você não precisa ficar reinventando, vou fazer coloridão, né? Boa parte do pessoal quer coloridão, mas não. Pode trabalhar nessas 3 cores, que é o suficiente para você entregar algo mais profissional para o teu chefe, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó, essa informação. Eu vou pegar aqui a segmentação de dados. Eu vou manter ele como uma única coluna, mas eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Eu vou encolher ela aqui, ó, tá? Aí eu vou diminuir um pouquinho mais para cá. E vou pegar esse mês, eu vou colocar ele aqui, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir encaixar todos os meses nessa visualização. Vai. Então olha lá. Então temos um mês e temos, né, ó. Se a gente colocar os dois assim, ó, um sobreposto ao outro, até que fica ali, ó, interessante. Vamos deixar assim. Pronto. Olha lá. Aí conforme a gente clica, a gente tem aqui, ó, então a localidade e tem o mês, tá bom? Aí você pode, por que isso? Só para aumentar, por exemplo, aqui, ó, esse gráfico. Esse gráfico de linha, pessoal, vou até ajustar ele um pouco melhor aqui, ó. Ele tem um pequeno problema que, na verdade, você vai falar, poxa, problema? Tem um problema nele. Esse gráfico diário, qual que é o problema dele? Deixa eu diminuir isso daqui, ó. Tá vendo a informação aqui embaixo? Essa informação, pessoal, é um problema pra gente. Por que que ela é um problema? Ela é um problema por causa que ela tá de cabeça para baixo, essa que é a verdade. Então fica difícil da pessoa ler. Se eu clicar e aumentar a área, repare que ele já começa a virar. Fica mais fácil a leitura desses dados. Então o nosso objetivo seria o que aqui? Ó? Se eu aumentar tudo, ó, eu vou conseguir alocar a informação do modo que ela tem que realmente aparecer ali. Ó. Cada dia, cada valor que a gente deseja. Tá? Aqui depois, né, ó, deixa eu encolher ele um pouquinho. Pronto, ó lá. Fica mais agradável. Entretanto, ele ocupa bastante espaço, você concorda comigo? Aí você tem que repensar toda a criação do teu painel nesse aspecto visual da distribuição dos dados que você quer apresentar. Ó. Eu dei uma encolhidinha aqui, vou pegar esse agora aqui, ó, vou encolher ele também, ó, para alocá-lo aqui dentro, né, ó, do nosso espaço, tá? Vamos ajustar aqui, ó. Aí, por exemplo, vou encolher esse aqui um pouco mais, não muito, ok? Esse daqui eu vou encolher também, ó. Aí você vai pensar, puxa vida, o professor está encolhendo isso por quê? Né? Para ter, ó, esse outro gráfico aqui na parte inferior e você conseguir, no caso, ter a visualização dos 4 gráficos neste painel. Ok, ó? Olha só. É um modo de construção. Veja que fica a interatividade que você tem, ó, no teu painel e ele fica mais apresentável. Então a gente tem que pensar muito bem como é que a gente vai fazer o quê? A distribuição desses dados. Olha só. Vou limpar, ó, todo consolidado. Se eu limpar aqui, também, ó, vai fazer toda a informação do nosso consolidado. Entretanto, olha como ficou aqui, ó, bem complicadinho, né, ó? Mas olha só, vou voltar aqui, ó, escolher o mês, e aí, ó, nós temos a opção sempre, ó, de uma análise acontecendo e a filtragem desses dados apresentando a consolidação do modo que a gente quer nessa filtragem. Tudo bem? Veja que o painel ficou já com uma outra cara, bem melhor. Tem como melhorar? Lógico que tem, sempre vai ter como melhorar. Aqui eu estou mostrando uma estrutura que você tem os menus aqui ao lado. Mas eu poderia utilizar esses menus na parte superior também. Nada iria me impedir de desenvolver isso. Como que ficaria? Vou duplicar ele aqui, ó, só para você ver, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar se eu quisesse
aproveitar essa área de cima. Vou colocar aqui, ó, 4 colunas, deixa eu ver, 4 colunas, mais uma vou ter que colocar, eu acredito. Vamos ver como vai ficar aqui, ó, mais, vou ter que aumentar um pouquinho mais, e vamos agora aqui colocar em 5 colunas, que são 5, né, ó. E agora eu ajusto aqui para um tamanho melhor, ó lá. Vou na segmentação, vou pegar aqui, ó, configuração de segmentação, parar de exibir o cabeçalho. Você vai ver que ele vai ficar com uma estrutura semelhante a botões, tá? Ó, olha só. E aí eu poderia até pensar em alocar isso nesse espaço. Essa outra aqui, ó, se a gente colocar ele em 10, eu acho que tem 10 aqui, né? Vamos ajustar. Olha só. Sempre pensando na adequação do tamanho, né, ó. Agora já apareceu ali os 3 pontinhos que eu não queria. Pronto, aí. E alocá-lo aqui na nossa parte também superior. Vou ocultar, ó. Conexão de relatório não. Deixa eu pegar aqui, ó, segmentação. Configurações de segmentação, tirar o cabeçalho para você ver, ó. Ó como que vai ficando o visual, tá? Então para quem tá falando, pô, professor, mudou o visual, eu dupliquei a planilha só para mostrar esse outro conceito do visual que você poderia pensar. Por exemplo, colocar ele na parte superior. Olha como ficaria, ok? Aí você teria uma área um pouco maior para adaptar, né, ó, essa informação, talvez até diminuí-la, né? E colocar, por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Eu vou mudar ele. Vamos pegar ele aqui, ó, design, aqui. Alterar tipo de gráfico, colocar um gráfico de pizza, por exemplo, ó. Poderia alocá-lo aqui, ó, nessa área. Trazer um pouquinho mais para cá, ó. E aí esses outros gráficos que eu tenho aqui, eu poderia até aumentar um pouco mais o tamanho deles. Fazendo um outro, né, uma outra ideia de painel que você poderia ir repensar. O que é importante, a interatividade, ó, ela não é perdida, tá? Então seria uma outra linha de conceito que a gente poderia trabalhar, ok? Mas eu vou trabalhar com aquele outro primeiro que eu estava montando, que eu acho mais interessante para esse momento que a gente está querendo entregar algo mais profissional. Você tem as outras ideias que você viu, que você pode caprichar, trabalhar em cima delas, tá bom? O que eu vou fazer nesse painel aqui, gente? Você deve estar perguntando ou pensando. Aqui na localidade, ó, segmentação de dados, eu vou tirar, ó, as informações de cabeçalho, tá? Ficando limpas, ok? Porque eu preciso que a pessoa clique, eu não quero que a pessoa limpe o filtro, tá? Então eu vou lá, ó, ocultar, aí conforme a pessoa clica, as filtragens vão acontecendo, é isso que é o nosso objetivo, tá bom? Olha, vou adequar um pouco mais o tamanho? Não, vou deixar assim por enquanto, que eu acho que não tem tanto problema não. Vamos deixar assim, aí depois a gente vai acertando aí, ó. Vamos encolher um pouquinho mais aqui, ó. Aí aqui também eu posso trazer um pouquinho mais para cá, depois trazer ele um pouquinho mais para a parte inferior aqui, que eu vou pensar numa outra coisinha que eu vou colocar, tá? Cores, como eu dei a ideia para vocês. Por exemplo, quando eu desenvolvo um gráfico, eu posso mudar a cor do gráfico direto aqui dentro, ó. Pegar o preenchimento, colocar numa outra cor. Eu vou colocar ele, ó, num outro tom de cinza, um pouquinho mais escuro. E ele tem uma brincadeira bem interessante, que é esse recurso de gradiente, ó. Se você utilizar o gradiente, ele vai colocar, ó, uma outra composição visual para a composição do teu gráfico, ok? Então, por exemplo, eu coloquei essa, mas eu vou mudar o tom, ó, mudar o tom de cinza. Olha como ficou, ó. Uma outra cara. Poderia fazer o mesmo com outro gráfico. Olha lá, ó. Vou no formatar, vou colocar, ó, o mesmo preenchimento e vou lá no gradiente e fazer, ó, o ajuste do gradiente, tá? Mesma coisa com o outro, ó, vou clicar nele. Aqui eu acho que não aplicou, né, o gradiente, né? Deixa eu pegar aqui. Gradiente, ó lá. Ó lá, formatar, pegar o preenchimento da forma, vou colocar numa outra cor, né, um cinza mais tchan, e aí eu vou lá, ó, aplico a opção do gradiente, né, ó, fazendo uma composição às vezes um pouco diferenciada, tá? Vou ajustar aqui, ó,
a altura. E aqui uma outra dica. Se eu pegar aqui a opção do formatar, ele tem um outro cara aqui, ó, efeito da forma. Eu poderia colocar um efeito de sombra, ó. Olha só. Vou colocar essa sombrinha aqui, ó. Essa daqui, a primeira, a externa, primeira. Vou colocar em todos, vou clicar nesse também, ó. Vamos lá, ó, formatar, e vou colocar também, ó, um efeito na forma de sombra, a primeira opção. Em todos, ok? Vou lá, ó. Vamos pegar outro efeito de forma e vou colocar aqui uma sombra. Olha só. E agora também adequar o tamanho desse daqui, né? A cor também, que eu não mexi, né? Vamos lá, ó, preenchimento. Vamos colocar o gradiente. E logo em seguida eu vou vir aqui e vou colocar, né, o efeito de sombra também neste gráfico. Olha só. Fica bem diferente do que você talvez esteja acostumado, né, nas suas visualizações, e fica algo bem mais profissional, né, na hora de você entregar. Né, olha lá, vou adequar um pouco a altura deles, né, que não está tão do meu agrado aqui. Ah, professor, e as cores? Calma que a gente tem ainda mais detalhes para acertar essas cores aí, as configurações visuais do gráfico, a segmentação. Eu só estou mostrando alguns recursos que eu acho extremamente válidos, né, para você pensar um pouco, né, nessa questão do design, que às vezes a gente acaba deixando isso de lado. Então, aquelas sugestões que você viu, você pode adaptar. Até sugiro você baixar esse arquivo, treinar novamente, aplicar, ou até fazer esse daqui que eu estou trabalhando com esses outros recursos visuais, para você falar, puxa vida, agora eu consegui fazer igual do professor, ou até melhor, né? Você pode até desenvolver melhor do que eu aí, não tem problema não. O objetivo é que você desenvolva, tá? Treine. Quanto mais você treinar, mais você conhece a ferramenta, tá bom? Ó, que eu vou encolher um pouquinho mais aqui, ó, que eu acho que não está na certa altura, deixa eu ver agora. Agora está certinha a altura. E esse daqui eu vou levar um pouquinho mais para baixo aqui, fazendo agora uma composição visual diferente e mais interessante para apresentar. Aí o que acontece? Esses elementos aqui, você percebeu que não tá legal? Não tá. A gente precisa melhorar eles. Então eu vou clicar aqui na segmentação de dados e vou escolher um dos cinzas aqui, ó. Tem um padrão de cinza, ó, todo cinzão, esse daqui, ó. Ah, mas eu quero colocar esse azul com cinza. Pode ser esse também. Vamos duplicar ele. E eu vou te ensinar agora a fazer a configuração dele, ó. Eu vou na segmentação de dados inteira, formatar, preenchimento, e vou colocar num tom de cinza aqui, ó. Se eu não me engano, foi esse tom de cinza que eu estou usando, ok? Aí ele tem aqui, ó, deixa eu voltar de novo nele, ó, formatar. Ele tem a borda, eu vou tirar aqui, ó, nenhuma borda eu quero. E ele tem ainda a fonte, que você pode mudar a fonte se você quiser. Eu aqui no caso, vou manter desse jeito que está, tá bom? Vou dar OK. Aí você vai falar, poxa, mas não mudou. Não mudou porque eu não apliquei. Eu vou subir aqui, ó. Tá aqui criado, ó. Se eu clicar no outro, vou lá, vou clicar nele, olha só, aplicou uma outra característica visual, tá? Conforme eu passo, ó, eu consigo clicar. Mas como ele está na mesma corzinha, não ficou tão bacana. Vamos mudar esse tom de cinza, ó. Clico com o botão direito, modificar, vou lá de novo na opção de formatar, preenchimento, vou colocar uma outra cor, ó. Eu acho que essa daqui mais escura vai ficar legal. Ele tem uma opção aqui, pessoal, de efeitos de preenchimento. Você pode utilizar também, ó. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, num cinza um pouco mais claro, indo para um cinza mais escuro, tá? Ó, olha só. E aí eu vou colocar aqui, ó, na diagonal para baixo, não para cima. E essa primeira opção aqui, eu vou dar OK, ó. OK. Vamos dar OK. Bom, se não viu ainda, vou lá na segmentação, vamos clicar em uma, aí vou habilitar ela de novo, tá ali aplicado. Eu acho que ele não está aplicando o que é adequado no meu por causa de algum outro detalhe de configuração que está no meu Office, tá? Porque eu estou trabalhando com o Office 365 e eu trabalho na versão de teste, então ele não aplicou do melhor modo mais adequado aqui, ó, tá? Mas vamos fazer diferente. Eu vou vir aqui nele, eu vou duplicar ele de novo, não, vou modificar, vou pegar ele de novo, não vou utilizar esse recurso. Eu vou habilitar ele como sem cores, tá? Ó, efeito de preenchimento, ó, sem cores. Vou dar OK, segmentação de dados,
Aí você vai clicar, ó, sem cores. Aí você vai falar, mas Michel, o sem cores é em branco. Isso mesmo. Ele vai deixar nessa tonalidade branca, tá? Olha lá, ó. Então não tem como eu remover a cor do objeto. Sempre vai ser o quê? Você ter que adaptar a cor que você quer. Então aqui, vamos pegar ele de novo. Colocar num cinza mais escuro. Vou dar OK. Pronto, olha lá. Resolvido o problema do cinza agora com um outro visual um pouco mais escuro. Aqui na segmentação de dados, muitas vezes o pessoal acaba perguntando, mas não dá para colocar um efeito de sombra, todos esses detalhes? O que acontece é que vocês têm diversas configurações, gente, diversas, tá? Ele não vai ter todas as opções que vocês querem de efeitos, nem nada. São pequenos ajustes visuais, tá bom? Então, não fica pensando que vai conseguir colocar num outro formato, numa outra cor, que não vai ficar legal, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou vir aqui na página inicial. Página inicial não, vou pegar um inserir e vou fazer uma ilustração, vou fazer uma forma e vou fazer um retângulo com canto arredondado para fazer uma composição visual aqui, ó. Essa composição visual, eu vou lá na página inicial, vou mudar a cor, né, para o que eu estou trabalhando, vou tirar o contorno da forma, ok? E vou agora colocar o título, por exemplo, localidade. Olha só. Vamos selecionar, Ctrl N para deixar em negrito, ó. Prontinho. Fiz um elemento para colocar agora, por exemplo, aquele título que eu tinha tirado. Se eu der um outro Ctrl D, eu tenho outra caixinha já pronta e posso colocar ele aqui na parte inferior, ó. Aí esse daqui, ó, vou reduzir um pouquinho mais. Vou pegar a segmentação aqui, a altura, eu vou diminuir, ó, que aí já encaixa, tá? E aí, ó, são pequenos ajustes, tá, gente? Ó, você consegue adequar, acertar, ó, a informação do modo que você quer. Ó. Então aqui, ó, período, dando uma característica visual, às vezes até mais profissional, para o que você ali pretende entregar. Olha que bacana. Localidade, período, então conforme eu escolho, ó, a localidade, eu tenho o gráfico sendo gerado. Conforme eu escolho o período, eu tenho a análise do gráfico sendo feita. Vamos pegar agora aqui, ó, inserir, ilustrações, formas. Vou fazer um outro retângulo agora, que vai agora ocupar essa área aqui, ó, tá? Aí você vai falar, nossa senhora, professor, o que é isso agora que o senhor fez? Esse retângulo eu vou adequar também, ó, no mesmo padrão de cor, tá? Para não ter problema, trabalhar no mesmo tom de cinza. Vou posicioná-lo aqui no modo que vai fazer a composição que eu preciso. Deixa eu só acertar aqui a altura, ó, do meu gráfico, que sem querer ele perdeu um pouquinho da característica visual. E agora eu vou colocar aqui o título, ó, inserir, ilustração, formas. Vou fazer uma caixa de texto e vou colocar aqui, ó, análise de dados aí 2020, tá bom? Vou colocar ali para cá. Página inicial vou colocar em negrito, aumentar o tamanho. Eu vou usar a fonte Segoy para trabalhar nessa composição visual, tá bom? Ó. Vamos posicioná-lo aqui, vou dar um Ctrl D e vou colocar aqui numa outra corzinha, dando um pequeno efeito de sombra. Olha só. Agora eu vou lá no inserir, ilustração, vou pegar aqui um ícone, você poderia pegar uma imagem e vou colocar aqui, ó, a palavra gráfico, e vai trazer diversas informações de gráficos para nós. E posso pegar aqui, ó, um pequeno gráfico para inserir e depois adequá-lo aqui, ó. Olha o objeto sendo adequado agora para ficar com uma cara às vezes mais interessante. Poderia ser um logotipo da empresa, não é? Vou adequar, ó, a página inicial, mudar, ó, a corzinha. Olha que bacana. Agora eu vou adequar um pouco mais a configuração dos nossos gráficos. Então vou dar um Ctrl N, vou selecionar o gráfico inteiro, vamos vir aqui, ó, Segoy é a fonte que eu estou trabalhando. Vamos adequar a cor, ó, para uma cor mais escura.
colocar no negrito, olha só, já mudei um pouquinho a carinha. Vou pegar aqui a informação da data, ó. Vou diminuir um pouquinho mais a fonte, ó, só para deixar um pouco mais distribuída a informação. Aqui o desempenho no mês, né? Ó. Vamos lá, mesmo detalhe, ó, clico no gráfico, página inicial, vamos usar a fonte Segoy, vou mudar a corzinha, vamos colocar no negrito. Detalhe, não pegou o objeto, pegou apenas o título, né? Vamos lá de novo, negrito, e aí a gente muda para a Segoy, ok? Aqui também, mesmo caso, ó, vamos clicar apenas no elemento do gráfico, vamos adequar a cor primeiro, negrito, e vou colocar na Segoy. E aqui, o outro gráfico que a gente tem, né? Esse gráfico eu poderia mudá-lo, tá? Fazer um outro visual, mas ele atende o objetivo que seria fazer esse comparativo para saber quem teve o melhor desempenho, tá bom? Mas vamos fazer a suposição que você queira um outro gráfico. Se você mudasse esse gráfico, quer ver, ó? Alterar tipo de gráfico para um gráfico de pizza. Vou dar um OK aqui, ó. Poderia ficar assim também. É um outro gráfico que você poderia utilizar, tá? Mas eu vou deixar o gráfico de barras aqui. Agora são ajustes. Então, por exemplo, esse tom de azul, vamos pegar o azul, ó, esse azul aqui de cima, ó, que eu acho que é um azul, esse não, um outro azul aqui, vai um azul um pouco mais vivo. Esse daqui, ó. Esse aqui, na verdade, é um pouco mais escuro, né? Mas é o suficiente que eu preciso para dar esse contraste de cor no nosso gráfico. Vou clicar com o botão direito, ó, no gráfico, formatar a série de dados, e a série de dados aqui, o espaçamento, eu vou mudar para 50. Olha só. Vou fazer a mesma coisa no outro gráfico, ó. Cliquei, 50. Vou vir aqui ao lado, vou clicar no outro, vou mudar também aqui, ó, para 50. Olha só como ficou. Vamos fechar. Você já vai ver que já tem uma outra característica visual, o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Isso, né, pessoal, é criar um relatório um pouco mais profissional, diferente do que às vezes você está habituado. Vou pegar esse gráfico aqui, vou dar um Ctrl D, ó, esse ícone de gráfico que eu inseri, eu vou mudar a cor dele, ó, e vou ajustar ele agora aqui, ó, no gráfico, para ficar, ó, um aspecto mais interessante e adequar aqui, ó, por exemplo, o título, né? Olha só, vou dar um Ctrl D, dupliquei, vou colocar o outro aqui, ó, o título, vou pegar o título e também posicioná-lo. Olha lá, Ctrl D, dupliquei, vou pegar ele e vou trazer também aqui ao lado, tá? Então isso que você está aprendendo comigo, pessoal, nesse vídeo, é muito importante você replicar, para você treinar esse recurso, né? E quanto mais você treinar, melhor você vai ficar na aplicação desses recursos, ok? Aqui seria, deixa eu fechar, comparativo, vamos chamar de comparativo. Pronto. Equipe. Vou encolher um pouquinho. Vou colocar no 13. Aí, 13 já tá bom, já, e não vai dar tanta diferença visual. Deixa eu ajustar ele só agora. Prontinho. Olha o nosso painel criado. Então, conforme a gente clica agora nos itens, a gente tem essa análise de dados acontecendo, tá? Aqui, por exemplo, poderíamos adicionar um rótulo de dados, ó. Aí você vai falar, puxa vida, ficou muito grande. Aí você vai ter que encolher, né, ó, um pouco as informações para exibir talvez de um melhor modo aí, tá? Tem às vezes o pessoal pergunta se dá para mexer aqui com a opção, né, pessoal, de girar o texto. Você pode sim girar, ó. Você vem aqui e você gira o texto, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, uma sugestão. Eu vou vir aqui, eu vou colocar o rótulo de dados na extremidade da base interna, tá?
E aí eu vou vir aqui, vou mudar a cor, ó. Vou vir aqui pro azinho, colocar numa cor mais clara, ó como ficou. Fica com outro aspecto, tá bom? Então você pode também fazer esse exemplo, né, de consolidar a informação, consolidar não, exibir esses valores no rótulo de dados com uma configuração que você pode mexer com o alinhamento, se for a tua necessidade, tá bom? Vou pegar esse daqui, ó, vou manter ele ali, entretanto eu vou diminuir o tamanho, e aqui, ó, se eu colocar nessa cor, ó, vai ficar assim. Se eu colocar, por exemplo, ó, pegar o rótulo, vamos colocar ele na base interna, ó, ele vai ficar dessa forma lá embaixo, na extremidade interna, assim. Aqui na extremidade interna, vamos mudar a cor, ó, colocar a corzinha branca, vou diminuir um pouquinho o tamanho, olha lá, ó, já fica visualmente, tá? Olha lá. Aqui mesma coisa, ó, vamos adicionar, deixa eu trazer para cá, que aparece meu botãozinho salvador do rótulo. Olha lá, vou adicionar um rótulo. Esse rótulo de dados, vamos colocar ele na extremidade interna. E eu vou em mais opções, que eu vou clicar em opções de texto, a opçãozinha da caixa de texto e tirar esse recurso aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Por quê? Ao fazer isso, repare que ele coloca a informação, ó, aqui, do modo que eu preciso, tá? E aqui, né, pessoal, ele está usando, deixa eu colocar na base interna. Base interna fica um pouquinho melhor. Vou lá na página inicial, coloco na cor branca, né, ó, prontinho. Ó o nosso relatório aí criado. Agora, se eu pegar aqui, ó, encolher, ó, opções da faixa de exibição, não, vamos pegar primeiro o exibir, eu vou tirar linhas de grade e vou tirar a barra de títulos. Olha como ficou a visualização já do nosso painel, bem melhor, né? Se a gente ainda quiser melhorar isso, dá para melhorar? Dá. Ele tem a opção aqui de ocultar a faixa, que vai colocar na tela inteira para você. Aí você poderia até aumentar o zoom dessa tua planilha aí. Se você vir aqui, colocar mostrar guias e comandos, ele vai voltar ali para a tela, né? Ó. No meu caso, ele deu um pequeno corte, deixa eu ajustar. Prontinho, ajustei aí, ó. Aí a gente está agora com a nossa telinha exibindo o nosso painel. Olha que bacana. E aí você já tem um painel, né, pessoal, bem mais interessante e com uma cara, né, profissional bem melhor. Tudo isso que eu mostrei a vocês é como criar um painel para realmente impressionar, criar um relatório interativo que vai fazer as análises que teu chefe pediu e que realmente você venha ganhar um destaque profissional. Tudo isso você pode também aprender através do curso de Excel Online. Porque no curso de Excel Online a gente ensina isso e muito mais, de uma forma didática, passo a passo, além do que você conta com o meu apoio para o teu aprendizado. Vale lembrar, esse arquivo eu vou disponibilizar lá no nosso canal do Telegram, para você baixar, treinar e até pegar esses modelos e praticar. Além do que mais? Quer aprender Excel comigo? Aproveita a promoção de Black Friday. Vem aqui, neste mês de novembro nós estamos com o cupom que começou a rolar no dia 15 deste mês, o Black 20, onde a gente oferta aí 20% de desconto na formação para você começar. Aproveita que os cupons são limitados, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!